A relatividade do tempo geralmente é exemplificada com a comparação de alguém parado na Terra e alguém viajando na velocidade da luz por vários anos no espaço. Isso porque constatam que a melhor forma de sustentar um ponto é exagerando na demonstração dele. Porque aí chama atenção, fica legal e a gente pensa que é mágico. Mas de certa forma essa relatividade também acontece nos nossos estágios de vida, que é algo bem mais simples e comum por sinal. Eu, por exemplo, não tenho ideia de como o tempo passou e o que aconteceu antes dos meus 5 ou 6 anos de idade. Inclusive, existe um estudo sobre isso feito em 2008 pela Patricia Bauer, uma doutoranda da Universidade Emory dos Estados Unidos, que diz que inicialmente acreditava-se que as crianças de até 4 anos de idade não tinham consciência. E é fácil imaginar o porquê pensavam assim, né? É muito comum qualquer adulto ou adolescente constatar que não se lembra de nada, principalmente eventos pessoais, que aconteceram antes dessa idade. E aí teve um monte de blá 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 no estudo e para resumir, entre os 5 e 8 meses de vida, o bebê já tem consciência. Ele já é capaz de criar memórias e se lembrar delas no futuro. O que explica então o fato de que a gente não consegue, na maioria das vezes, se lembrar de como o tempo passou durante aquela fase. Amnésia infantil, talvez? Pode ser também. Mas o fato é que depois dos 10 anos a gente nem sente que foi bebê algum dia. Parece que foi um piscar de olhos, um estalar de dedos e a gente chegou nessa idade. Só que esse estalar de dedos foi tão baixinho e tão discreto que a gente nem se toca e acaba se convencendo que foi coisa da cabeça. Com 10 anos, algumas crianças já começam a ter vontade de ser adulto também, para poder fazer coisas mais legais. Coisas de adulto. Que só parecem mais legais na infância mesmo, mas que quando você cresce não tem nada a ver com o que parecia. Mas isso daí também já é outra história. O que se percebe disso é que dos 0 aos 10 anos a gente nem sente o tempo passar. Ele passa tão rápido que a gente chega a ter dificuldade de lembrar o que aconteceu antes daquilo. E aí dos 10 aos 18 anos, que é a fase em que a criançada quer ser adulto, o tempo começa a se rastejar. Parece que os dias têm 96 horas, que o ano tem 1460 dias e que seu aniversário só acontece de 4 em 4 anos. Você nunca consegue ficar mais velho. É sempre a mesma escola, os mesmos desenhos, as mesmas tarefas, a mesma mãe te dando bronca e a mesma avó reclamando que você passa o dia inteiro no videogame. Que por sinal também é sempre o mesmo jogo. Foi uma mudança drástica na velocidade que o tempo passava na nossa vida em comparação antes, né? Uma desaceleração quase que integral de como as coisas estavam andando. Só que aí você fica um pouquinho quieto e de repente um som familiar ecoa na sua mente. Um estalar de dedos. Onde foi que eu ouvi isso mesmo? Ah, é. 40 anos atrás. Quê? Como assim? Do nada você se vê em algum escritório bombardeado por tédio. Tudo que você faz é um saco. Tudo que você vê é cinza. Tudo que você pensa é vazio. Quando foi que eu parei de sentir o tempo passar de novo? Cadê os meus brinquedos? Cadê as minhas tarefas? Cadê o meu joguinho em 8 bits e minha avó reclamando dele? Cadê a minha mãe? É a nossa percepção da realidade que rege a velocidade que o nosso próprio tempo passa. E não a idade que a gente tem. O tempo é a moeda mais cara que existe e tudo que a gente compra com ela é irretornável, sem devolução. Você não precisa ficar escolhendo as coisas que parecem ser as melhores memórias no futuro para poder investir seu tempo. Você só precisa perceber que o seu tempo tá passando para não ser pego de surpresa. Sei lá, vou ir abraçar minha mãe.